Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Deus esteja abençoando a vida de todos vocês. Eu fico encantado com os exemplos citados aqui de homens que servem a Deus, de pessoas que servem a Deus na proclamação do Evangelho do Senhor. Nós vimos aqui um momento missionário sobre o reverendo Ashbel Green Simonton, e esse autor desse livro, Alderi Souza Matos, ele dando uma entrevista, ele diz o seguinte: Ashbel Green Simonton teve uma filha apenas, e essa filha não teve filhos, então não passou à frente a sua descendência. Mas ele costuma dizer que ele teve duas filhas, uma a filha dele e a outra a Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem gerado muitos outros filhos, e Deus tem abençoado a nossa nação. Então são exemplos maravilhosos. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 8, leremos os versículos do 9 ao 24. Atos 8, do 9 ao 24. Estamos em uma série de sermões a respeito da perseguição da igreja, onde, após a morte de Estevão, esse diácono que servia ao Senhor, ele foi apedrejado. A perseguição à igreja se intensificou. Na quinta-feira, nós falamos a respeito de Filipe, quando ele estava pregando em Samaria, e vimos as características do verdadeiro evangelho. Esse evangelho que é cristocêntrico, esse evangelho que é libertador, e esse evangelho que é rico em alegria. E hoje nós estaremos vendo um exemplo que não é um bom exemplo, que está colocado aí pela Sociedade Bíblica do Brasil, de Simão o Mágico. Todos encontraram? Nos diz assim a palavra de Deus: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando-se ser grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele, porque havia muito os iludira com mágica. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram com eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele que sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez seja perdoado o intento do seu coração. Pois vejo que estáis em fiel amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhe pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que me disseste sobrevenha sobre mim. Vamos ler o versículo 25 também. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Amém. Meus irmãos, havia em Jerusalém a festa do Pentecoste, onde foi derramado sobre os habitantes de Jerusalém, sobre os habitantes dos vários povos que se reuniram ali, o Espírito Santo de Deus. Filipe, saindo de lá, sendo impelido pelo Espírito Santo de Deus a ir para Samaria, ele se desloca até lá
e prega o evangelho do Senhor Jesus. Só que de repente aparece esse homem, essa pessoa que representa o que há de pior na igreja primitiva. É do nome Simão, desse Simão mágico, que surge o termo simonia. O que é simonia? A compra de cargos eclesiásticos. Esse foi considerado por muitos historiadores um dos pais do gnosticismo, uma heresia terrível que surgiu no primeiro século e que até hoje tem sido infiltrada na igreja do Senhor Jesus. Esse é o resultado dos falsos mestres no meio da igreja. Os falsos mestres são pessoas enviadas por Satanás para impregnar um falso evangelho dentro da igreja. E esses falsos mestres prometem algumas coisas. Eles prometem poder sem propósito, eles prometem fé sem transformação, eles prometem prosperidade sem trabalho e, acima de tudo, prometem um céu sem Cristo. Ao contrário do evangelho verdadeiro, o falso mestre nunca vai falar prioritariamente sobre Jesus. É sempre ou Jesus e alguma coisa, ou alguma coisa sem Jesus. Eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Os que puderem levantar a mão, quantos de vocês criam algum animal de estimação? Um gatinho, por exemplo, em casa? Já aconteceu, eu acredito que tenha acontecido, desse gatinho na sua casa, levar para dentro de casa uma barata, uma lagartixa, ou algum bichinho morto, um rato, algum rato morto, e tinha colocado lá para que você visse, não é verdade? Há um caso interessante, eu estava estudando a respeito disso esses dias, que na verdade, quando eles fazem isso, eles estão dando um presente para o seu dono. Agora pense que presente bonito, um rato, pense que presente bonito, uma lagartixa, mas aquilo que há de valor para ele, ele entrega para o seu dono. E trazendo para o contexto do assunto que nós estamos comentando aqui, essas coisas que o gatinho traz para você não tem valor nenhum para você. Na verdade, são até coisas que você tem gastura, não é? Mas o falso profeta, ele faz com que essas coisas que não têm valor nenhum para o seu dono, sejam o instrumento de maior prestígio por você. Então você passa a priorizar aquilo que você dá mais do que daquilo que o seu dono quer. É isso que o falso profeta quer. Tirar o foco de quem você deve ofertar e daquele que deve ser adorado para a oferta. Então o falso profeta sempre vai desviar você do ser que deve ser adorado para aquilo que você tem a oferecer. O falso profeta é aquele que fala mais de prosperidade do que de Deus. O falso profeta é aquele que oferece uma fé que só é capaz de suprir as suas necessidades. O falso profeta é aquele que oferece uma salvação sem Jesus, uma salvação conquistada por você, uma salvação conquistada pela sua oferta e por aquilo que você tem a oferecer. Eu gostaria de pedir a Larinha, a irmã Lara, que reproduzisse aquele vídeo, para a gente ver um pouco de como é a fé dos brasileiros e a fé de muitos evangélicos que estão aí no Brasil. Fomos à Marcha para Jesus conversar sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho para mim é uma religião, sim, né? E ser evangélico é crer e acreditar em Deus, né? Ser crente é crer em Deus e para mim é isso. Querer que você acredita que vai para o céu depois de morrer, certo? Certo. Por que você acha isso? Eu tenho lutado diariamente para que isso aconteça, pela minha salvação. Seguindo, obedecendo aos mandamentos, eu irei subir. Há quanto tempo você é convertida? 32 anos. Ela está aí há 37, 38 anos, eu não escutei muito bem, 38, né? 32, está há 32 anos, desculpa, minha audição não é muito boa não, ela está há 32 anos dentro da igreja. Aí é uma entrevista feita numa daquelas marchas para Jesus. Então ela está há 32 anos dentro da igreja, e é perguntado a ela o que é o Evangelho. Ela não responde que o Evangelho é Cristo, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação, que o Evangelho é obra de Cristo. Ela diz: o Evangelho é uma religião, e eu sigo essa religião. E quando pergunta a ela como é feita essa salvação, o que acontece para que ela seja salva, ela diz: eu estou lutando para conquistar a minha salvação.
Essa é a imagem que a maioria dos brasileiros hoje, principalmente dos evangélicos, tem a respeito do que é o evangelho e o que é a salvação. Para muitos, ser cristão é estar frequentando a igreja. Para muitos, ser cristãos é no domingo ir prestar culto, e na verdade nem é dito prestar culto por muitos, é dito assistir o culto. Então, meus irmãos, que nós tenhamos em mente que sem que haja um discipulado, sem que haja um acompanhamento com essas pessoas, não haverá transformação de vida. Sem que o evangelho entre no coração delas e o Espírito Santo trate os seus pecados, não haverá transformação de vida. Haverá apenas uma intensificação de religiosidade. E é possível um homem ser livre da morte espiritual sem que haja... É impossível que o homem seja livre da morte espiritual sem que haja uma intervenção divina, sem que haja ação do Espírito Santo. E hoje esses falsos mestres têm gerado os falsos crentes e dentro de falsas igrejas pregando um falso Cristo. Por isso nós devemos estar atentos, para que a nossa mente não venha ser levada por esses homens, para que pela nossa falta de buscar a Deus através da sua palavra, de conhecer a Deus através da sua mensagem, nós não sejamos iludidos por qualquer historinha que seja contada a nós. E após a chegada de Felipe em Samaria, ele se encontra com esse homem chamado Simão, e a Bíblia nos diz que ele era mágico. Versículos 9 e 10 vai nos dizer: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, do qual todos deram ouvidos, do menor a maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Antes de nós sabermos por que ele estava fazendo isso e o porquê ele era tão bem visto dentre os samaritanos, nós temos que entender também o que é que se passava em Samaria. Ao contrário de Jerusalém, Samaria havia se misturado com muitos povos. Era um povo que havia ficado em exílio, e nesse exílio, aquele povo que era o povo de Deus se misturou com vários povos e abraçou muitas coisas das culturas desses povos. Então, em Samaria, por exemplo, não se tinha todos os livros do Antigo Testamento como sendo inspirados. Para eles, a única coisa que eles têm como sagrado era o Pentateuco. Eram os 5 primeiros livros da Bíblia. O resto, eles descartavam. Em Samaria se cultuava a Deus, mas se cultuava também aquele bezerro de ouro que foi feito lá por Moisés, ou lá por Arão, no período de Moisés enquanto peregrinava pelo deserto. Lá em Samaria haviam vários costumes e muito misticismo. Quando Cristo não está verdadeiramente fixo na mente das pessoas, quando Deus verdadeiro não é o centro da vida das pessoas, é tendencioso o coração do homem a ser voltado para o misticismo. Então qualquer coisa que eles ouviam, que fosse surpreendente aos olhos dos homens, ou que ele nunca tivesse visto, atraía a atenção deles. E foi isso que aconteceu. Esse homem chamado Simão, o mágico, ele fazia esses milagres e se dizia ser o poder de Deus. Ele se dizia ser esse representante de Deus na terra, e isso tirava totalmente o foco para o Evangelho de Cristo. E quando ele se depara com Filipe, pregando o Evangelho, fazendo muitos milagres, expulsando demônios, ele se espanta. É como se ele pensasse: olha, tem um poder maior do que o meu, vou acompanhar esse povo. E a mensagem que eu quero trazer para os irmãos nos mostra um pouco dessas coisas que nós vimos aqui até agora. A mensagem tem como tema características da fé que não salva. O que é que nós podemos ver na vida de Simão o mágico que nos mostram uma fé que não é uma fé genuína, que não é uma fé que realmente conheceu a Cristo, sentiu amor por Cristo e quis viver inteiramente para Ele? Em primeiro lugar, a fé que não salva produz uma visão errada de nós mesmos. Simão, ele acreditava naquilo que ele dizia. Ele acreditava ser realmente esse grande vulto. Ele acreditava ser o grande poder, o representante de Deus. Muitos desses falsos mestres que nós conhecemos hoje acreditam no que falam, por mais que estejam sendo usados não por Deus, mas pelo diabo. Então, meus irmãos, uma falsa fé, uma fé que não produz salvação, faz com que esses homens, esses falsos profetas, se sintam superior
aos outros. É uma das características. Ninguém que ensina, né, estão nessas mega igrejas, nessas mega empresas, né, que chamam de igrejas, se dá o título de escravo, se dá o título de servo. Sempre é apóstolo, sempre é profeta, sempre é bispo, arcebispo. Só falta colocar o nome de querubim. São sempre pessoas que se acham maiores do que as outras, mais poderosas do que as outras, e muitos deles até operam milagres. Calvino diz que poderia chover milagres, mas se não fossem do Evangelho, se não fosse de Deus, seriam obras de Satanás. Então pode fazer chover milagres, se não prega a Cristo, é anátema, é maldição. Esse falso evangelho faz com que as pessoas tenham uma visão errada sobre si mesmas, e gera no meio evangélico, que eu não vou falar dos outros meios, porque nós temos que falar da nossa casa, e geram nesse meio uma sensação de que há gente grande na fé e gente pequena na fé, gente que é mais poderosa e gente menos poderosa, que a oração do pastor tem poder, mas a daquele irmãozinho que está lá no fundo da igreja não tem poder nenhum. Meus irmãos, todos nós somos iguais. Todas as nossas ofertas diante de Deus são como as ofertas do gatinho que eu citei no começo da pregação. A palavra de Deus diz que as nossas melhores obras diante dele são como trapo de imundície, são nada. E se Deus aceita as nossas obras, Ele aceita quando há um relacionamento com Ele, quando nós reconhecemos quem nós realmente somos, frágeis, fracos, necessitados da graça e da misericórdia de Deus, pessoas que, se não fosse o poder e o amor de Deus, já teriam perecido. Quando nós reconhecemos isso, é quando realmente Deus aceita nossas ofertas. É quando o nosso dono vê aquela lagartixinha que você deu de presente para ele e recompensa você com ração, digamos assim, né? Como no caso do gatinho. Então, meus irmãos, tudo que Deus faz por nós é graça. Tudo que nós temos de bom na nossa vida é misericórdia, é graça, é amor de Deus, é favor de Deus por nós. Mas que nós não venhamos olhar para isso como sendo algo nosso, como nós sendo grandes. Então, Simão, ele se considerava superior aos outros. Uma fé que não salva também faz com que as pessoas que tenham essa fé, ela engane as outras pessoas e engane principalmente a si mesmas. Muitas pessoas acreditavam que ele era realmente esse homem espiritual, esse ser elevado, místico, que tinha esse poder de Deus, quando na verdade ele era um homem comum, que apenas enganava as pessoas. Meus irmãos, há tantos Simãos nesse mundo. Meus irmãos, há tantos Simãos e tantas pessoas sendo enganadas por essas pessoas e levadas para cada vez mais distantes de Deus. Que nós venhamos olhar para a palavra de Deus. Ela é quem abre os nossos olhos, ela é quem tira a venda que está nos nossos olhos e nos faz ver todas essas coisas. Quando você liga a televisão e você vê esses televangelistas aí pregando, preste atenção no que é que eles estão pregando. Se estiverem pregando Cristo, se estiverem pregando a morte de Cristo na cruz, o sacrifício dele, a sua obra perfeita, aquilo que fez por nós, sem nós merecermos, a sua ressurreição enquanto ao lado de Deus, se ele estiver pregando isso, está sendo uma ótima pregação, está sendo a pregação do Evangelho. Mas se ele estiver pregando prosperidade, não que Deus não traga prosperidade a nós, Ele traz, Ele nos abençoa, Ele nos dá trabalho, Ele nos dá família, uma família abençoada, Ele traz todas essas coisas, não como sendo o centro da nossa vida, mas como sendo resultado. A questão é quando a prosperidade não vem, a questão é quando o seu trabalho que você esperava não vem, quando aquilo que você queria não vem, como você fica? Deus é menos Deus porque não dá o trabalho que você quer. Deus é menos Deus porque não dá aquilo que você está pedindo a Ele. De forma nenhuma. Deus é soberano. E uma visão correta a respeito de Deus nos dará também uma visão correta a respeito de nós mesmos. Então a fé que não salva produz uma visão errada de quem nós somos. Se você observar os versículos 12 e 13, vão nos dizer o seguinte: quando porém deram crédito a Filipe, e os
que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, e assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Felipe de perto, observando extasiado os sinais e aqueles grandes milagres praticados. Meus irmãos, notem que coisa maravilhosa. Nós vemos, e a teologia que nós cremos é a teologia aliancista, que a circuncisão do Antigo Testamento foi substituída pelo batismo no Novo Testamento. E aqui nós vemos isso claramente quando Lucas faz questão de mostrar para aquelas pessoas que estavam sendo batizadas não apenas homens, como também mulheres. As mulheres geralmente nem eram citadas nos dados quando eram feitos pelos historiadores. Mas aqui ele faz questão de dizer que a graça de Cristo Jesus, que essa introdução na família de Deus, que essa introdução no povo de Deus, as mulheres também fazem parte. E tanto os homens como as mulheres receberam essa alegria de poder fazer parte do povo de Deus, do povo da aliança. Então, tanto homens como mulheres são batizados. Mas voltando aqui para o nosso contexto, outra coisa que a fé que não salva produz é uma visão errada sobre a salvação. Se você observar esse pessoal do meio evangelical, desse meio que prega prosperidade, que prega essas heresias em geral, né? G12, essas coisas meia bagunçadas, eles não enfatizam a obra de Cristo. E eles não mostram que a salvação acontece com a pregação do reino, do evangelho de Cristo e do reino de Deus. Então, onde o evangelho chega, o reino de Deus é expandido. Onde o evangelho chega, onde há a pregação do evangelho de Cristo, o reino de Deus se expande. Mas onde há uma falsa pregação, um falso evangelho, o que acontece dentro da igreja é inchaço. Você já viu, muitas igrejas hoje, as pessoas são atraídas não pela pregação autêntica do evangelho, mas porque vai ter uma festa, vai ter jogos de luzes lá, venha, a gente vai fazer aqui uma boate, e vai colocar o nome de Cristo, vai ser boate gospel. Hoje as pessoas costumam, qualquer coisa que quiserem, que os cristãos não podem fazer fora da igreja, eles querem trazer para dentro da igreja, com o objetivo de trazer essas pessoas de lá. Então boate gospel, motel gospel, como já existe, motel evangélico, e essas coisas são uma tentativa de trazer o mundo para dentro da igreja, quando na verdade o evangelho é sair da igreja e proclamar o evangelho ao mundo, sair das quatro paredes e anunciar o evangelho a toda criatura, sem que o evangelho se adapte às coisas do mundo, mas que as pessoas que venham até Cristo sejam moldados à forma de Cristo, conforme o evangelho do Senhor Jesus. Então a fé que não salva produz uma visão errada sobre a salvação, uma visão errada a respeito do que é o reino de Deus. Eu ouvi um pregador dizer o seguinte: eu não quero o ouro do céu no céu, eu quero o ouro do céu na terra. Meus irmãos, note, as pessoas não estão preocupadas em viver eternamente com Cristo. Quando fala do novo céu e da nova terra, eles estão mais preocupados em falar das ruas de ouro, do mar de cristal, nas pedras de jaspe, do que falar do mais importante que tem lá, que é o próprio Deus presente, tabernaculando conosco. Então, quando essas coisas que são superficiais passam a ser o centro da nossa vida, nós perdemos a noção do que é o reino de Deus e do que é o evangelho. E precisamos retornar o verdadeiro significado da salvação. Ser salvo é ter um relacionamento com Deus. Ser salvo é não estar interessado naquilo que Deus tem a me oferecer, mas estar interessado em Deus. Imagine que casamento sem futuro seria você encontrar uma pessoa para se casar com ela e dizer: por que você vai se casar comigo? A pessoa dizer: eu vou casar com você porque você tem um carro, porque você tem uma casa, porque você tem uma boa condição de vida. Que sensação a pessoa que vai se casar com ela vai se sentir? Ela vai ter uma sensação de tristeza,
Porque o que deveria ser o motor dessa relação deveria ser o amor entre as duas pessoas, entre o amante e o amado. Mas quando há uma superficialidade na relação, há com certeza uma confusão, e há tristeza, e futuramente haverá separação. Então, quando a fortuna acabar, acaba-se o casamento. Mas quando o foco é o amor a Deus, quando o foco é a graça de Deus, é o Evangelho de Cristo, esse amor será eterno. Essa intimidade durará pelos séculos dos séculos. Então, meus irmãos, que nós tenhamos em mente que um falso evangelho produz uma visão errada sobre a salvação. Então, para Simão Mágico, a salvação era nada mais nada menos do que estar ali no meio daquelas pessoas, vendo os milagres que eles faziam. Então ele ficava espantado, admirado, e seguia Filipe por onde ele estava. Eu acredito que se uma pessoa, como cada um de nós, estivéssemos lá naquele local e víssemos Simão, nós nunca imaginaríamos que ele seria um falso mestre. Nunca imaginaríamos que ele seria um falso convertido. Mas o Senhor Deus traz à tona tudo que há no nosso coração. Então, não pense que a podridão que há no nosso coração, ela vai ficar lá parada e ninguém vai perceber. Uma hora ou outra, a gente fala alguma coisa que está no nosso coração. A palavra de Deus nos diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E o que estava cheio no coração de Simão, o mágico, era nada mais, nada menos do que podridão, do que interesse nos bens materiais, do que o desejo de barganhar com Deus, e não apenas barganhar com Deus, do que ganhar uma espécie de um superpoder para conseguir agariar fortuna e riqueza, que era aquilo que ele mais costumava fazer. Mas Deus, ele revela aquilo que há no coração do homem. Vocês observarem do versículo 14 ao 19, vai nos dizer o seguinte: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele que sobre quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Note aqui que essa fé que ele tinha é a mesma fé dos demônios. Aqui nós vemos um evento tão maravilhoso, que esse é considerado por muitos como sendo o Pentecoste de Samaria. A mesma coisa que aconteceu em Jerusalém está acontecendo em Samaria. Os apóstolos impunham as mãos sobre aquelas pessoas e elas recebiam o poder do Espírito Santo. Mas infelizmente o diabo sempre procura infiltrar pessoas que não são convertidas no meio do povo de Deus. E nesse momento foi revelado aquilo que estava no coração de Simão. Então a fé que não salva produz uma visão errada sobre quem é o Espírito Santo. Quem era o Espírito Santo para Simão? Um poder que descia sobre os apóstolos e que eles passavam para as outras pessoas. Meus irmãos, quantas pessoas hoje não creem que o Espírito Santo é nada mais do que um poder? Não estou falando de seita não, tem lá os testemunhos de Jeová que creem que o Espírito Santo é uma força ativa, tem muitas seitas que pregam isso, mas muitas vezes, em muitos meios é isso que está sendo ensinado. Vem Espírito Santo, desce Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós, precisa descer. Geralmente o que desce é outra coisa, em outros ambientes. Mas nós muitas vezes não percebemos essas coisas sendo infiltradas no meio do povo de Deus. Falsos mestres dizendo que tem uma revelação especial, dizendo que tem um mistério especial, que só vai ser revelado quando for entregue uma oferta de amor.
Não é isso que nós vemos hoje? O que é isso se não barganha com Deus? Pessoas dizendo, façam a campanha das 20 voltas, das 7 trombetas e assim sucessivamente. Não falta criatividade para inventar a campanha. E você vai ver a transformação na sua vida. Tentativa de angariar, de negociar com Deus. E isso até nós mesmos. Senhor, eu vou jejuar. E se o Senhor cumprir aquilo que eu estou pedindo, eu vou dar uma oferta de tanto. Que é isso, se não tentar negociar com Deus? O jejum é o quê? É uma moeda de troca? Nós vamos negociar o quê com quem é dono de tudo? O que é que eu tenho a oferecer a Deus que Ele já não tenha? Quando nós fazemos isso, nós estamos tratando Deus como um mercador. Quando nós deveríamos jejuar sim, mas em gratidão a Deus pelo que Ele nos fez. Devemos nos consagrar sim, ofertar sim, dizimar sim, mas pelos motivos corretos. Não porque vem um devorador e vai acabar com os meus bens, vai acabar com o meu trabalho, mas porque eu tenho um coração grato, que deseja que a obra de Deus cresça, que deseja que a igreja de Deus seja abençoada com aquilo que eu tenho, não apenas com aquilo que eu falo. Ter o coração prostrado diante de Deus, ter um coração que reconhece que esse Espírito Santo que nos transformou, não nos transformou só para nos dar um poderzinho que a gente usa entre as 4 paredes e só entre nós. Deus não nos fez X-Men, nem super-homens, nem personagens de ficção. Deus nos fez pessoas. E esse poder que foi nos dado pelo Espírito Santo é para ser usado com as outras pessoas. É para edificar a igreja de Cristo e para ir além dela. É para eu chegar em uma pessoa necessitada e dizer, está aqui uma ajuda, sem mostrar para as outras pessoas que eu estou fazendo. É para você tratar bem a sua esposa, para a esposa tratar bem seu marido. É para os seus vizinhos serem testemunhas de que você e eu somos cristãos. É para que os seus amigos de colégio, de faculdade, seja lá de onde for, olhem para você e vejam a luz do Espírito Santo em você. Para que eles olhem para nós e sintam vergonhas de fazer coisas que são contrárias à palavra de Deus. Quando eles estão falando da vida dos outros, eles dizem, não, vamos parar aqui que chegou o crente. Pronto, que bênção. Quando eles estão falando de moralidade ou qualquer coisa voltada para esse cunho, não, vamos parar aqui porque está chegando o irmão, a irmã. Testemunho maravilhoso, mas que coisa triste é quando nós chegamos de frente dessas pessoas e elas dizem, pode dizer, irmão, não liga não, pode fazer, irmão, não está nem aí não tem problema não, ele é legal. Meus irmãos, se ser legal é isso, que sejamos ilegais nesse sentido. Nós devemos ser parecidos com Cristo, e quando o Espírito Santo está na nossa vida, há transformação de vida. Não é passar 30 anos, 40 anos, 50, 60, morrer dentro da igreja e não crer verdadeiramente em Cristo como deveria se crer. Simão não precisou desse tempo todo. Eu não vou dizer que eu ficaria triste se acontecesse com Simão, a mesma coisa que aconteceu com Ananias e Safira. E eu tenho mais certeza de que Ananias e Safira eram mais prováveis de ser cristãos, mesmo tendo cometido erro, do que Simão. Mas que nós possamos ver as consequências terríveis que vêm de uma má interpretação da Bíblia, de um mau conhecimento a respeito da pessoa de Cristo, e quanto isso pode prejudicar a proclamação do Evangelho do Reino de Deus. É algo que é muito interessante. Como é que nós falamos de Jesus para as pessoas? Como é que nós dizemos, irmãos, amigo, vá para a igreja, vai ter um momento muito bom, a palavra de Deus vai ser pregada. Nós dizemos isso? Ou nós fazemos assim, irmão, vá para lá que vai ter um café depois do culto. Vá para lá porque vai ter, no meio dos jovens, né? Não aqui, graças a Deus, mas eu já participei de outras igrejas aí que diziam o seguinte, vá participar do evento, rapaz. Vai ter uma mocinha lá, tudo bonitinha, atrás do namorado, vá. Será que esse é realmente o foco de nós participarmos das atividades do Senhor, do reino do Senhor? Que nós tenhamos isso em mente, que há muita probabilidade de uma porcentagem muito grande da igreja evangélica brasileira hoje não ser verdadeiramente salva,
possuir uma fé apenas de cabeça, mas não de coração. Uma fé que não transforma vidas, uma fé que não muda comportamento e que não faz ser testemunha no meio desse mundo. A população de evangélicos hoje é enorme. Agora pergunto, que influência essas pessoas têm no mundo em que nós estamos vivendo? A corrupção parou porque tem uma bancada evangélica? O meio em geral, a nossa cidade, por exemplo, mudou muita coisa porque tem muitos evangélicos? Que influência nós temos tido na nossa cidade, no nosso país e no nosso mundo? A obra do Espírito Santo possui um valor inegociável. Esse Simão, quando chegou de frente do outro Simão, né, estavam Simão versus Simão, Simão Pedro versus Simão Mágico, o Senhor confrontou o seu coração e mostrou para aquele homem que o Espírito Santo está pouco preocupado com aquilo que ele tem a oferecer. E ele diz o seguinte: teu dinheiro seja contigo para a perdição. Parafraseando aqui, trazendo para a nossa linguagem, ele está dizendo: para o inferno com o seu dinheiro. Deus não quer o seu dinheiro, que o seu dinheiro vá com você para o seu destino eterno. E ele diz mais: julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Meus irmãos, que nós não venhamos fazer barganha com Deus. E ele diz mais, versículo 21, não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Irmãos, quantos ministérios não são frustrados? Quantas pessoas estão cumprindo a função, desempenhando a função que não é sua? Você não pode entrar no ministério tendo um coração distante de Deus. Você não pode fazer a obra de Deus visando o seu próprio interesse. Nós devemos estar na presença de Deus, buscando Ele como nosso Senhor e Salvador, como sendo o foco da nossa vida. E qual é a obra do Espírito Santo? O que é que o Espírito Santo faz na nossa vida? Em primeiro lugar, o Espírito Santo aponta para Jesus. O objetivo do Espírito Santo não é ser o centro do nosso contexto de adoração nos dias de hoje. Ele aponta para Jesus. O ministério do Espírito Santo tem como ponto central revelar Jesus para você, mostrar a obra de Cristo, a glória de Cristo, tudo aquilo que Cristo fez para nós. E muitas pessoas enfatizam a pessoa do Espírito Santo e deixam Cristo de lado. Então, receba o Espírito Santo, tenha poder, faça isso, faça aquilo. Quando o Espírito Santo, ele glorifica a pessoa de Cristo. O Espírito Santo também intercede por nós diante de Deus. Quando você ora, e a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo pega as nossas orações e leva diante de Deus de uma forma que seja agradável a Deus. Tenho certeza, se muitas orações que a gente faz chegasse diante de Deus sem que houvesse essa intercessão do Espírito Santo, a nossa vida já teria acabado faz tempo. Tem aquelas vezes que a gente vai orar, não sabe nem o que é que está dizendo, mas o Espírito Santo leva a Deus de forma agradável. Ele intercede por nós, Ele nos santifica, Ele combate o nosso pecado. Quando você está indo pecar e a sua consciência lá fica futucando você, incomodando você, é o Espírito Santo trabalhando na sua mente. Mas esse Espírito Santo nos faz combater o pecado, ele nos aproxima de Deus e ele nos prepara para ter um encontro eterno com Cristo Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de trazer algumas aplicações para a nossa vida, de como nós podemos fugir dessa fé que não salva, dessa fé que não tem mudança de vida, dessa fé que não transforma, aquela fé na fé, né? Eu creio que vai acontecer, eu tenho um pensamento positivo. De nada serve seu pensamento positivo se você não tiver uma vida de santidade diante de Deus, uma vida de busca e de intercessão a Deus. Então, em primeiro lugar, tenha uma visão correta de si mesmo. Para que nós somos chamados? O Senhor Jesus Cristo diz que quem quiser ser o maior no reino dos céus, seja o menor perante os homens. Você quer ser grande diante de Deus? Diminua, abaixa a bola, abaixa esse seu ego, abaixe seu coração, quebrante-se diante de Deus. Um momento de contrição é para isso,
para que nós venhamos reconhecer que nós necessitamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e que nós pecamos todos os dias, que a diferença entre nós e o pior pecador que tem aqui na cidade é mínima. Nós somos iguais, servos, devemos servir ao nosso Deus, devemos diminuir para que Ele cresça. Então que nós tenhamos uma visão correta de quem nós somos, mas também não devemos achar que servir a Deus é só viver em tristeza, viver em angústia, porque nós somos servos, e tem aquela falsa piedade, né? Tem os dois extremos, aqueles que se acham demais e aqueles que se maltratam demais, querendo mostrar uma falsa piedade. Tenha em mente também que você é amado por Deus, que você é chamado a viver uma intimidade com Deus, que se você estiver caído, você tem um Deus que levanta você, que transforma a sua vida, que lhe edifica. Não tenha uma visão errada sobre quem você é. Outra aplicação prática para a nossa vida é: aperfeiçoe a sua salvação. É recomendação bíblica. Aperfeiçoe a sua salvação. Como é que você aperfeiçoa a sua salvação? Estudando a palavra de Deus, meditando nas Escrituras, orando ao Senhor. É tanto que é chamado pelos teólogos como meios de graça. Não são meios de salvação. Salvação é apenas por Cristo. Mas são coisas que Deus dá, bênçãos que Deus dá para você, para que você possa se aproximar mais dEle. A oração é algo essencial. Nós muitas vezes somos falhos nisso. Eu digo por mim mesmo, eu sou muito falho na oração. Eu careço de orar mais na palavra de Deus e buscar ao Senhor em todo o tempo, no serviço a Deus. Você pode passar a vida todinha orando e estando trancado dentro do quarto estudando a palavra. Se você não sair para aplicar isso com as outras pessoas, isso não vai servir de nada. Então que nós possamos estar aperfeiçoando a nossa salvação. Outra coisa, não barganhe com Deus. Deus não precisa de campanha, Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de nada que você tenha a oferecer para Ele. Ele é dono de tudo. Pense naquilo que você vai oferecer a Deus como resultado daquilo que Deus te deu, como bênçãos, como gratidão daquilo que Deus fez por você. Nunca como uma forma de conquistar algo, porque se você der, Deus tem a obrigação de dar o dobro. Deus não tem a obrigação de fazer nada por você. Tudo que Ele faz é graça, tudo que Ele faz é misericórdia, e Ele faz porque Ele nos ama. E em último lugar, tenha uma visão correta do Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito Santo não é um arrepio que você sente na espinha. O Espírito Santo não é aquela quintura, aquele êxtase que você sente quando está ouvindo uma música animada. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus. Ore ao Senhor, converse com Deus, clame a Ele, que esse Espírito Santo que está dentro de você trabalhe cada vez mais da sua vida, para que você venha ser bênção para as outras pessoas. E o Espírito Santo, Ele faz de nós pessoas que agradam a Deus, e isso vai ser testemunhado pelos seus vizinhos, pela sua esposa, pelo seu patrão, pelos seus amigos. Isso é a obra do Espírito Santo. Então que tenhamos em mente que vão surgir muitos Simãos, vão surgir muitos mágicos por aí, querendo ganhar o reino de Deus com dinheiro, querendo ganhar o reino de Deus, ou fazer com que as pessoas sejam levadas pelos milagres que eles fazem. O diabo também tem seus milagres, meus irmãos, mas que o maior milagre de todos é a salvação em Cristo Jesus. Se nós nos apegarmos a Cristo, confiarmos nele, nós seremos e já somos mais do que vencedores. Então vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, que você saia daqui hoje convicto de que você tem um Deus que te ama, um Deus que tem misericórdia de você, apesar de você. Deus nos ama apesar de nós. Deus, Ele nos abençoa apesar daquilo que a gente faz, daquilo que a gente entrega a Ele. É a lagartixinha, a baratinha que a gente entrega a Ele. Ele ainda nos abençoa apesar daquilo que nós oferecemos a Ele. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter falado ao nosso coração, por nos fazer, Senhor, ter uma fé que realmente transforma a nossa vida, uma fé que salva, uma fé que nos transforma de dentro para fora, meu Pai.
Obrigado, Senhor, por nos fazer ver a Tua obra redentora na cruz. Obrigado, Senhor, pois o Teu Espírito nos revela todos os dias a Sua graça e a Sua bondade. Obrigado, Senhor, pois se não fosse por Ti, nós já teríamos sido consumidos, meu Pai. Muito obrigado por ter nos resgatado. E aqueles que ainda não foram resgatados por Ti, meu Pai, que ainda não conhecem a Ti, que ainda não têm um relacionamento contigo, que o Senhor os alcance, Senhor, nessa noite. Que o Senhor os faça ver, e faça ver de uma forma tão maravilhosa o Teu reino, o Teu evangelho, que eles se prostrem diante de Ti e clamem a Ti, para que tenham uma vida que Te agrada, meu Pai. Para que essas pessoas que estão em seus pecados, para que essas pessoas que estão sendo maus trabalhadores, más pessoas, pessoas que desobedecem aos seus pais, pessoas que desobedecem às autoridades, pessoas que pecam conscientemente e não sentem nada por isso, que o Senhor toque no seu coração e que eles venham sentir a partir de hoje, Senhor. Que o Senhor transforme a vida dessas pessoas, transforma também a nossa vida, Senhor, pois constantemente pecamos diante de Ti. Pecamos contra a nossa vontade, pecamos inconscientemente e muitas vezes conscientemente. Que o Senhor transforme o nosso coração, meu Pai. Que o Senhor nos faça mais parecido com o Teu Filho. Seja conosco, Senhor, na nossa vida. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos nessa noite, aqueles que estão muitas vezes, Senhor, passando por tanta dificuldade e não ouviram nenhuma palavra de conforto, Senhor. Que o Teu evangelho seja o conforto no coração dessas pessoas nessa noite, Jesus. Que a Tua palavra alcance cada um, tanto os que estão aqui nesse local, quanto os que estão nos ouvindo pelas suas casas, pela transmissão, Senhor. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe, que o Senhor esteja sempre presente em nossas vidas. É o que desde já eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos nos colocar de pé e vamos entoar o hino ao nosso Deus, o hino de número 400. Grande Deus em paz agora, despedindo do Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do Teu amor. Dá-nos forças, dá-nos forças nesse mundo de amargor. Dá-nos forças nesse mundo de amargor. Graças nós rendemos pela Tua redenção e teremos jubilosos Tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por esse culto, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas, ó meu Pai. Leva-nos, Senhor, aos nossos lares, em paz, em segurança. Dá-nos, Senhor, uma semana na Tua presença, ó meu Pai. Seja conosco. Nos abençoa, Senhor,
com a semana de bênçãos, com a tua misericórdia, a tua graça. Oramos em nome de Jesus, com o coração agradecido por tudo que tens feito em nossas vidas. Amém. Deus te abençoe.